Olá, Lago Paranoá, sexta-feira, mais um Papo de Proa. Sempre lembrando que o Papo de Proa é toda sexta-feira, gravado no Lago Paranoá, com auxílio do BSB Sunset. Venha conhecer o pôr do sol a bordo do veleiro. E produção de HC8 Produções, empresa de vídeos, filmes, fotos. Estamos hoje mais uma vez com entrevistas de personalidades de Brasília que fazem a diferença em algum momento ou outro. Esse fim de semana, nessa sexta-feira mais especificamente, teremos entrevista com os comodoros, futuros comodoros do Yacht Clube de Brasília. Estamos a bordo hoje com Newton Marques. Newton Marques, economista, formado em economista, candidato a comodoro, e vai nos conceder a palavra hoje aqui no programa para dar a sua ideia de como será esses próximos anos, como serão os próximos anos aqui no Yacht Clube de Brasília. Então, com a palavra, meu amigo Newton. Newton, seja bem-vindo a bordo do Beco Cascais, essa embarcação que toda sexta-feira traz um papo de proa. Eu agradeço o convite e essa honra, né, de participar é a primeira entrevista, né, depois foi homologada a nossa chapa, Up Yacht, número 33, e estou aqui, obviamente, né, me colocando aqui para tentar responder aí todas as perguntas que foram colocadas por você e pelos nossos sócios que mandaram algumas perguntas para você. Maravilha. Quem é Newton Marques? O que pretende Newton Marques? Por que esse desafio? Newton Marques é um carioca que já mora em Brasília aqui há mais de 50 anos. Eu sou aposentado do Banco Central, gosto de economia, gosto do Yacht Clube, estou no Yacht Clube desde 1988, jogando peteca e depois agora recentemente jogando beach tênis. Adoro o contato, quase que todo dia depois que eu aposentei eu bato papo com as pessoas no iate, procurando saber quais são os problemas que o Yacht Clube, eu já sei como um sócio, e também perguntando às pessoas, uma das quais é você. Você é uma das pessoas também que eu procuro saber, principalmente com relação à náutica. Então, aceitei esse desafio e principalmente que havia uma chapa só. E para justamente colaborar para termos um embate democrático, eu me coloquei à disposição, tive dificuldade de montar a chapa, mas estou aí para justamente lutar, né, democraticamente contra a outra chapa, a chapa 11. Vamos lá. Então, assim, quando você se eleva à posição de candidato, obviamente você tem alguns desafios, algumas propostas, né? E como sócio que você deve ver algumas incorreções, algumas pautas que você gostaria que tivesse no clube. Então, qual é o seu desafio? Qual é a sua proposta para o Yacht Clube de Brasília no próximo mandato? Bom, primeiro é que eu não falei, né, no início, mas eu sou gestor. Sim. Então eu tenho uma experiência de gestão muito boa. Eu fui diretor financeiro do Yacht Clube, fui vice-comodoro na gestão do Mário Sérgio. Eu sou consultor financeiro do Sebrae, então eu lido com a questão da gestão das empresas. Então, como o IAT é uma empresa, então eu me coloco à disposição para ajudar na gestão. Então o que é gestão? É você trabalhar com os recursos que existem, né, fazer o máximo com pouco. Né? Então esse é que é o grande desafio. E com isso eu vejo que tem algumas coisas no iate que são necessárias, para, como é o caso, por exemplo, de restaurante. Nós precisamos ter um restaurante bom. Nós não temos um restaurante bom. Nós precisamos também ver essa questão das mensalidades dos concessionários, né? A prestação de serviços, as mensalidades dos serviços esportivos que são oferecidos, como, por exemplo, né, academia, né? Você tem, por exemplo, o caso do tênis. Então, é esse tipo de assunto que a gente procura tentar ajudar como gestor e procurar colaborar na discussão. Agora, a principal marca da nossa gestão, caso nós sejamos eleitos, é ouvir o sócio. Isso é que é importante, sabe, Paulo? Porque a gente não está acostumado. Eu quero fazer uma comodoria itinerante e deixar minha porta aberta para qualquer um quando tiver qualquer tipo de problema que a gente vê que tem dificuldade. Para isso, nós vamos ter um app, para justamente permitir com que o sócio tenha acesso a tudo que existe dentro do Yacht Clube e também tem um acesso fácil para falar com o comodoro, porque às vezes você vê que é uma dificuldade muito grande, até mesmo a localização física, você subir naquele prédio multifunções, eu quero como era antes, logo na entrada do iate, poder receber as pessoas. Se pudesse ali onde aqui tem a portaria, eu queria que eu tivesse ali para justamente o sócio, qualquer reclamação eu estaria próximo ali,
fazer justamente uma vez por semana, um domingo, final de semana, circular para saber os sócios, como é que você está sentindo no Yacht Club. Então é uma gestão diferente, entendeu? Inovadora, ver essa questão da náutica, ver a questão do tênis, todos os esportes, não tem nenhum privilégio. Eu sou da peteca do bicho, nem por isso eu vou privilegiar. Vamos ver o futebol, vamos ver a academia, vamos ver todos os eventos sociais. Então eu tenho tempo, sou aposentado, então estou aí e tenho vontade, né, Paulo? Sei. O Papo de Proa, ele é um programa de entrevistas do Lago Paranoá, mas também tem seu viés investigativo. Andou conversando com os sócios e acertou assim pôde perceber alguns detalhes que foram recorrentes em perguntas de sócios. A academia estava um pouquinho excessivo o preço, em detrimento a outras academias de Brasília, né, que tem um desconto de até 30% a 40%. Você acha que teria condições de rever o preço da mensalidade da academia? Claro, tudo é possível, tá, Paulo? Não é demagogia. Apesar que tem, às vezes, alguns sócios que dizem assim, só os candidatos sempre propõem muitas coisas e que não vão conseguir atingir. Mas a gente, conforme a nossa proposta, a gente tem que ouvir. A gente tem que mostrar para o sócio o que acontece efetivamente. Eu que fui diretor financeiro, eu me lembro que as pessoas falam assim, dá para baixar tal preço, dá para diminuir o gasto com o pessoal. Então a gente tem que mostrar realmente o que é possível fazer, porque a receita está dada. O gestor aumentar a receita é muito fácil você administrar a despesa. Agora eu quero ver o gestor administrar a despesa com a receita dada. E é isso que a gente está propondo, que durante 2021 não vai ter aumento na mensalidade. Então nós temos que ver de que forma que a gente compõe, porque uma coisa puxa a outra, Paulo. Por exemplo, se você tiver muita gente frequentando a academia, dá para reduzir o custo. Mas quando tem pouca gente, porque o custo fixo é muito alto. Sim, sim. Então você tem um equipamento que você compra, você tem que ter as pessoas estarem praticando isso. Então eu, como economista, vou utilizar justamente eu aprendi no mestrado, no doutorado, e botar em prática isso daí. Então a gente tem que discutir isso daí. Eu não posso garantir e não vou propor demagogicamente algo que não é possível ser feito. Mas a gente vai ouvir e vai procurar priorizar essas questões que estão colocadas, como esse caso que você falou. Perfeito. O Papo de Proa andou conversando com os sócios e várias reivindicações foram colocadas. Uma delas é por que o sócio não pode vir à noite jantar com a sua família no Yacht Club. O Yacht Club não funciona à noite. Isso é verdade? Isso é verdade. E tem outras coisas, tem dias que também o iate não funciona, no caso de restaurantes, porque também eles buscam justamente otimizar o rendimento deles, tá certo? Mas se a gente achar que o Yacht Club vai ter que subsidiar, é uma questão de ser colocado, tá certo? Eu me lembro quando eu era diretor financeiro, tinha casos, por exemplo, de restaurante, chovia. Aí o cara preparava, no caso o Carpe Diem, preparava todo aquele banquete. O que ia acontecer? A gente tinha que dar algum tipo de compensação, porque o prejuízo seria total. Ninguém ia querer montar um negócio no Yacht Club se por acaso fosse para dar prejuízo sempre. Então são coisas que nós temos que verificar. Tá certo? Mas a partir do momento que você começa, por exemplo, a estimular um luau na prainha da náutica, por exemplo, nós temos o Bar do Farol que nós temos que resolver. Que lugar maravilhoso. Nós temos poucos lugares aqui na Orla para a gente ter uma vista dessa. Você vê o que tinha antes a sauna velha, lá o prédio está sendo discutido, nós vamos ter que consultar os sócios para ver se nós vamos derrubar ou vamos reaproveitar, entendeu? Então existem questões que não só eu posso ter que dizer agora, Paulo, porque a gente tem que analisar, mas são promessas, estão dentro das metas. A partir de amanhã, né, no final de semana, vocês vão ver as metas da chapa Up Yacht 33. O que o Papo de Proa conseguiu observar na conversa com os sócios é essa reclamação do serviço, porque eles entendem que o Yacht Club poderia servir melhor a eles, visto a mensalidade e visto ser um dos melhores clubes do Brasil. Então a reclamação mais unânime, a reivindicação, não seria reclamação, a reivindicação em unanimidade era poder usar o iate no happy hour, acima, ou seja, de 18 até 21 horas. Então eles alegaram que os concessionários estão fechados, a maioria deles, alegaram não ter serviço, por exemplo, na náutica, como você falou, a prainha. Conversei com vários sócios da náutica, velejadores, adorariam ter um luau, né, pelo iate subsidiado à noite, obviamente, não luau. Então, são reivindicações que eu comecei a ouvir, que o Papo de Proa ouviu, e que eu gostaria de saber das tuas colocações. E após isso, o microfone está aberto para você, para colocar a sua pauta para a candidatura a Comodoro do Yacht Clube de Brasília. Bom, com relação a esse assunto que você falou, nós temos uma proposta do orçamento participativo.
Então a gente vai ter que priorizar, porque o dinheiro está dado. Digamos, seja lá 2 milhões mensais, ou 24 milhões que seja anuais. Então nós temos que priorizar. O que é que vai ser priorizado? E quem vai decidir são os sócios. Tá certo? Então, não é o Comodoro simplesmente que quer o desejo de fazer aquilo, não. A gente tem que tentar conduzir os anseios, as aspirações, os desejos, as vontades dos sócios para a gente chegar lá em poder discutir esse tipo de assunto, entendeu? Não posso já garantir antecipadamente. Ok. Lembrando que o programa Papo de Proa é gravado a bordo de uma lancha. Nós estamos obedecendo às regras do OMS, estamos com distanciamento, estamos com vento de proa, de mais ou menos 4 a 5 nós, tendo zero chance de qualquer contágio, qualquer contaminação. Então, Newton Marques, eu deixo o microfone para você agora, para considerações finais, para você colocar ou sua pauta, enumerar itens importantes, deixar o microfone livre para você. Vamos lá. Tá, o que eu considero importante hoje no Yacht Club é a gente dar um up nos restaurantes, tá certo? Então isso é fundamental. Nós temos um Bar do Farol e temos os restaurantes que foram transformados lá embaixo na última inauguração, na última transformação. Nós temos que dar uma solução. Conforme uma sócia diz, nós temos um clube de luxo e restaurante de lixo. Tá certo? Então, pelo menos a gente tem que ter um restaurante. Não quer dizer que os outros restaurantes, né, que existem sejam ruins, porque eu, por exemplo, adoro comer na Dadá. E é um restaurante maravilhoso. Agora, tem que ter uma opção para o sócio que quer um restaurante de luxo. Então, a gente tem que resolver isso. Essa questão, por exemplo, de não aumentar as contribuições mensais no ano de 2021 também é uma promessa nossa. A questão de resolver o problema da sauna, do prédio da sauna, que teria que ser resolvido agora na gestão, mas parece que não vai dar tempo, nós temos que resolver também. Uns querem demolir porque existe um laudo técnico de alguns engenheiros, de pessoas especialistas. Outros não querem preservar. Então nós vamos ter que ouvir os sócios para justamente tomar essa decisão. Com relação à questão de modernização, essa rede do Wi-Fi que é horrível, nós temos que melhorar isso. Temos que melhorar também o contato do sócio com o iate. Então vamos desenvolver um app de tal forma que o iate não precisa ir na secretaria, não precisa ir em alguma coisa. Ele mesmo com o app ele vai ter todas as informações e vai fazer as solicitações. E a gente deixar aberto. A outra novidade também, a Comodoria vai ficar aberta. Estou querendo até, se as pessoas me derem essa oportunidade, vou transformar que a Comodoria seja na entrada do clube, para todo mundo que quiser falar lá com o Comodoro. Como já foi anteriormente. Né? Como já foi anteriormente, entendeu? Retornar para isso daí. Por que o Comodoro tem que ficar no prédio multifunções, no segundo andar lá, para ter uma dificuldade? Não, ele tem que ficar ali. E quero também fazer circular no meio dos sócios para saber qual é o problema que tem entre os sócios, entendeu? Então, essa é que é a nossa promessa, ou o nosso empenho em, se a gente for Comodoro, a gente poder fazer isso com o sócio do Yacht Club, que é o melhor clube de Brasília, né? É isso, gente. Hoje, Papo de Proa, toda sexta-feira no Lago Paranoá, trazendo hoje Newton Marques, candidato a Comodoro do Yacht Club de Brasília. Lembrando sempre que o Papo de Proa tem um oferecimento da SB Sunset. Passeios ao pôr do sol a bordo de um veleiro. Venha desfrutar, tomando uma champanhe, comendo uns frios, vendo o pôr do sol a bordo de um veleiro. Produção da HC8 Produções e Papo de Proa, toda sexta-feira, Lago Paranoá. Um abraço.